Então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Caio Lima, sou aluno do curso de História da Faculdade do Centro Universitário Claretiano e hoje eu vou apresentar o trabalho equivalente ao relatório final da matéria de História do Brasil, Perspectivas Gerais, Práticas Pedagógicas, e o tema que eu irei abordar será a ditadura militar no Brasil. Então, como é que se deu essa ditadura militar? A ditadura militar no Brasil, nessa oportunidade, nós iremos abordar em detalhes esse período que durou mais de 2 décadas da nossa história. O primeiro presidente militar dessa fase foi o Castelo Branco, que ele governou do ano de 1964 a 1967. Logo após dos militares eles terem derrubado o mandato do presidente João Goulart, que na época ele foi eleito de forma democrática. Então, vou falar aqui algumas características do governo de Castelo Branco. No seu período de governo, ele adotou medidas que acabou fortalecendo a base da ditadura militar. Então vou falar um pouco das características do governo de Castelo Branco. Ele adotou algumas medidas que acabou fortalecendo a base da ditadura militar, ou seja, ele criou os atos institucionais que deu maior poder à cúpula militar ao longo do processo. Então, o primeiro ato institucional foi o AI-1, que foi responsável pela cassação de mandatos e suspendia os direitos políticos. No decorrer do governo do Castelo Branco, foram criados mais de 16 atos, porém a gente vamos explanar os mais importantes. O AI-1, ele cassou os mandatos políticos. O AI-2 fechou todos os partidos políticos e criou o bipartidarismo. O AI-3, que vai declarar que as eleições para governadores será de maneira indireta. O AI-4, no final do mandato do governo de Castelo Branco, ele criou uma nova Constituição e acabou legitimando o golpe. Em 1967, Costa e Silva ele assume a presidência e a relação entre estudantes e militares ficam cada vez mais acirradas. Em 1968, com o assassinato do estudante Edson Luiz, incentivou a passeata dos 100 mil. Em resposta às manifestações, Costa e Silva ele assinou o Ato Institucional número 5, conhecido como o AI-5, fechando o Congresso Nacional, e deu ao Executivo o poder de legislar sobre todos os assuntos, colocando de vez o país em uma ditadura. Em 1969, o presidente Médici ele assume o poder logo depois da morte de Costa e Silva. Nesse período, o Brasil viveu o milagre econômico. A economia do Brasil cresceu, mas nem toda a população ela acabou se beneficiando dessa economia. Ou seja, a economia do Brasil ela cresceu, mas nem toda a população do Brasil se beneficiou. Exemplos do PIB que atingiu 10% de crescimento ao ano, porém a desigualdade social naquela época era grotesca. Em 1973, a crise do petróleo atingiu o Brasil em cheio, causando instabilidade no governo Médici. Já no governo de Ernesto Geisel, que ele governou entre os anos de 1974 e 1979, o seu slogan era lenta, gradual e segura. Porém, nesse período, a situação não estava nada tranquilo e favorável aos militares, pois nesse governo ele deu várias aberturas políticas e decretou o fim do AI-5, mas deu início ao Pacote de Abril, onde 1/3 dos senadores seriam indicados pelo presidente da República, e o mandato presidencial passava de 5 anos para 6 anos. No ano de 1979,
João Batista Figueiredo assume a presidência do Brasil e cria a Lei de Anistia, ou seja, os exilados políticos puderam retornar ao país. Contudo, essa lei ela acabou também beneficiando os militares, pois ela englobava tudo, e inclusive até os militares que cometeram crime de tortura foram beneficiados com a lei da anistia. Com o fim do AI-5, outro fator importante no governo de Figueiredo foi a volta do pluripartidarismo, onde novos partidos foram formados. Outros acontecimentos também marcaram o governo de Figueiredo, como os atos terroristas para desestabilizar o governo, a carta-bomba enviada para a OAB e o atentado do Rio Centro. A população colocava pressão para escolher democraticamente seus representantes, onde ocorreram diversas manifestações, dentre elas a mais famosa, né, que é a manifestação Direta Já, que é uma das mais famosas manifestações na época da ditadura militar. Já no ano de 1985, Tancredo Neves ele foi eleito indiretamente, né? Mas antes de assumir, acabou falecendo. E quem tomou posse foi o seu vice, o maranhense José Sarney. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido um pouco desse período da ditadura militar. E até a próxima. Valeu!